hoje a especialidade da doutora Alcileia Fernandes é o direito previdenciário, né? INSS. Hoje ela vai... A pergunta logo de cara, se vale a pena começar a pagar o seu INSS após os 40 anos. Eu acredito que sim, né, doutora? O que você acha? Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Pois é, por que eu trouxe esse tema? Eu sempre gosto de trazer temas assim, atuais e quando é dúvidas de um cliente meu. E essa dúvida surgiu nessa semana, um cliente me ligou exatamente fazendo essa pergunta. Ele é serralheiro, nunca contribuiu na vida dele, porque ele disse que ele sempre ganhou dinheiro e achava que nunca ia precisar do INSS. Exatamente. E o que acontece? Ele me perguntou, vale a pena eu começar a contribuir agora com os 40 anos? Porque agora com a reforma da Previdência, eu sei que demora a aposentar, então eu queria saber se vale a pena e como eu tenho que contribuir. E eu expliquei para ele o seguinte, que eu acho que pode servir aí para todos os ouvintes da rádio. A contribuição ao INSS, ela não abrange somente uma aposentadoria, né? Quando você contribui também para se proteger do que a gente chama de... quando você vai utilizar o INSS para os benefícios não programáveis. O que é isso? Um auxílio-doença, por exemplo. Você não sabe quando vai ficar doente, né? É verdade. A aposentadoria, você até pode programar. Você pode, por exemplo, eu não quero me aposentar aos 65 anos de idade, se for homem, eu vou esperar um pouquinho mais para poder melhorar a minha aposentadoria. Mas um auxílio-doença, você não sabe quando você vai ficar doente. Então, quando você contribui para o INSS, você também se protege quanto a esses eventos que podem acontecer sem você esperar. E não só o auxílio-doença, né? O auxílio-acidente, o auxílio-reclusão, uma pensão por morte, você protege também os seus dependentes, né? Então, a contribuição não vai servir só para você. Quando você paga 12 contribuições, né, faz 12 pagamentos ao INSS, você já está coberto. Porque o INSS nada mais é do que um seguro, né? Você paga para poder utilizar. Então, pagando as 12 primeiras contribuições, você já passa a ter alguns direitos e está coberto aí quanto a esses eventos também, além da aposentadoria. Então, começando a pagar com 40 anos, com quantos anos posso pedir a aposentadoria? Então, veio a reforma. Duas perguntas. Essa, que eu vejo na televisão, por exemplo, umas propagandas aí, e você que já completou 65 anos e nunca contribuiu com o INSS, você tem direito à aposentadoria, né? E eu vejo nossos amigos aqui advogados dizer que isso não é verdade. Não é verdade mesmo. A aposentadoria é para quem contribui. Tá? Não contribuiu, você não vai ter uma aposentadoria. O que você pode ter é um benefício assistencial. Né? E não basta ter só 65 anos. Esse benefício que você está falando é o BPC, que é um benefício concedido ou a idosos, né, a partir dos 65 anos de idade, ou a deficientes. Mas, além desses dois requisitos, você precisa preencher também o requisito da renda familiar. Então, não é tão simples assim. Completei 65 anos, vou lá no INSS, vou fazer o pedido e vai ser concedido. Não. Você vai precisar passar por uma perícia médica, se for o caso do benefício assistencial para deficiente. Você precisa provar que você realmente tem uma deficiência. E você vai passar também por uma avaliação social. Né? O assistente social vai avaliar se você é uma pessoa realmente carente, se você é um hipossuficiente, se a renda familiar está dentro do que a lei determina. E agora, respondendo a sua outra pergunta, começando a contribuir hoje, né? Hoje nós estamos em novembro aí de 2022, já teve a reforma da Previdência lá em 2019, então os requisitos mudaram um pouco. Por exemplo, homem que começa a contribuir agora, em 2022, ele só vai conseguir aposentar quando ele tiver 15 anos de tempo de contribuição, 15 anos de carência, que é quase a mesma coisa, mas não é. De repente, numa outra oportunidade, eu venho explicar essa diferença. E com 65 anos de idade.
Já a mulher, ela precisa ter 15 anos de tempo de contribuição e 62 anos de idade. Agora, se o homem já teve alguma contribuição antes da reforma, né, antes de 13 de novembro de 2019, ele ainda consegue aposentar com 15 anos. Mas se ele começar agora, infelizmente, o tempo do homem aumenta um pouquinho aí. Eu sei que os homens reclamam que existe... Mas quem contribuiu antes dessa data pode, né? Por exemplo, se nós temos um homem aí que contribuiu antes de 13 de novembro de 2019, fez uma contribuição só, vamos supor, ele contribuiu uma vez só para o INSS, mas ainda não tinha o requisito quando veio a reforma. Quando ele completar 65 anos de idade e 15 anos de tempo de contribuição, ele consegue aposentar porque ele já tinha feito uma contribuição antes da reforma. Mas se ele começou depois de 13 de novembro de 2019, ele vai precisar ter 20 anos e não 15 como a mulher. Direito, né? E a pessoa pode comprar o carnê e pagar ou tem algum procedimento antes? Procedimento não, mas a pessoa precisa contribuir corretamente. O que é contribuir corretamente? Não é você comprar o carnezinho, preencher lá um código qualquer e começar a pagar. Por quê? Existem vários tipos de contribuintes. Então, você precisa contribuir corretamente para que você não tenha um prejuízo na hora da aposentadoria. Por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplo, porque o exemplo faz com que a pessoa entenda um pouquinho melhor, né? Se você não trabalha, né, você não tem renda nenhuma, mas você quer estar coberto pelo INSS, você pode contribuir. Mas você vai contribuir como facultativo ou facultativo de baixa renda, que é aquele que não tem renda. De repente, você é, por exemplo, uma dona de casa, seu marido trabalha e quer que você esteja protegida, ele contribui para você. Né? Ele te dá o dinheiro todo mês, você vai lá, preenche o seu carnezinho, contribui, mas você não trabalha. Então, você não pode contribuir, por exemplo, como uma contribuinte individual. Entendi. Que é aquela que tem renda, que trabalha. Então, existem essas diferenciações que na hora, por exemplo, de você pedir um BPC e você contribui como individual, vai ter um conflito de informações. Entendi. Então, é importante sempre contribuir da forma certa, procurar uma pessoa que tenha conhecimento para poder te orientar. Eu também gosto de falar muito sobre os MEIs, né? Tem gente que não pode ser MEI, que é proibido e contribui como MEI, isso pode causar problemas. Então, bom para você trazer aqui depois. Exato. Por exemplo, eu sou advogada, né? Eu não posso ser MEI. Entendi. Mas eu conheço muitos advogados que contribuem dessa forma. Então, se a Receita Federal, de repente, estiver te observando e ver lá que você contribui num formato, né, num código, numa forma de contribuição diferente da que deve ser, você pode ter problemas tanto com a Receita Federal quanto com outros órgãos aí, regulamentadores. E para que isso não aconteça, siga ou procure a doutora Auxileia Fernandes, né, nos contatos 21 99635 96769 9635 9676 ou no Instagram @Auxileia Fernandes ADV. Ou no YouTube, canal da Leleia. Isso, meu canal lá no YouTube. Um beijo lá para todos. Quem segue a Leleia não bobeia. Né? Gostei do trocadilho. É isso aí, galera. 2543-1360. Estou com essa fera aqui, doutora Auxileia Fernandes, doutora Auxileia, e também conhecida como Leleia, que não bobeia. Doutora, muito obrigado aí. Obrigada, até o próximo Prazer ter você esse sorriso maravilhoso aqui no programa. Bandeirantes.